Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto sobre o qual vamos meditar é bem conhecido. Trata-se da parábola do rico e do Lázaro, que Jesus conta após ter falado que não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, e após ter questionado a falsa bondade dos fariseus, que zombavam dos ensinamentos de Jesus. Ouçamos a leitura de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, que eu passo a ler agora. Jesus continuou: Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico então disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão nem mesmo que alguém ressuscite. Até aqui o nosso texto. Nessa parábola, meu amigo e minha amiga, Jesus nos conta a vida de 2 pessoas. A vida de um homem muito pobre, que vivia abandonado e marginalizado e que tem diariamente esperança de saciar sua fome com o resto da comida que são jogadas no lixo, ou com migalhas que são sacudidas em cima dele. De um homem que tem o corpo coberto por feridas, que eram lambidas pelos cachorros de rua que passavam perto dele. Esse homem era tão pobre que ele se tornava inclusive invisível para as outras pessoas, ou seja, ninguém queria vê-lo, ninguém queria olhar para ele. Mas mesmo estando abandonado e se tornando invisível aos olhos das pessoas, esse homem pobre
tinha algo muito importante que ninguém podia tirar dele. Ele tinha um nome. Se chamava Lázaro, que significa Deus ajuda, Deus auxilia. Na verdade, Lázaro não é somente um nome, mas é um projeto divino. Em Deus está a sua ajuda, o seu auxílio, o seu socorro. Por isso, Lázaro é o tipo de pobre que espera tudo de Deus. E um dia, Lázaro morreu. E Deus veio ao seu auxílio, Deus ajuda, enviando anjos que o levaram para junto do pai Abraão. Agora sim, ele tem uma vida digna e justa. Agora ele não é mais invisível. Agora ele é alguém. E ele está sendo amparado e está experimentando consolo, segurança e paz. Mas Jesus fala também da vida de um homem muito rico. Por quê? Vestia roupas caras e luxuosas, fazia todos os dias uma grande festa. Esse homem rico, que nem nome tinha, nunca percebeu que havia um homem pobre chamado Lázaro deitado à sua porta pedindo comida. Fazendo de conta que não via Lázaro, ele jogava as sobras da comida dos banquetes no lixo. Um dia, esse homem rico também morreu e foi para o mundo dos mortos, de onde ele viu, do outro lado, Abraão e ao seu lado o pobre Lázaro. E desesperado, ele suplica para Abraão: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O rico, meu amigo e amiga, que tinha tudo, clama por uma gotinha de água. E o interessante é que, mesmo sofrendo, o rico se recusa a ver e fazer o pedido diretamente a Lázaro. Chamando-o de filho, Abraão lhe mostra que há um grande abismo entre ele e Lázaro. Um grande abismo que não pode ser vencido. Ao perceber que não tem mais poder, o rico faz o que nunca fez em sua vida. Ele pensa nos outros, mas ainda pensa de forma egoísta. Ele pensa somente em seus 5 irmãos, que ainda estão vivos. Por isso ele pede que Abraão mande Lázaro ir até os seus irmãos e avisá-los a mudarem de vida enquanto há tempo. Mas Abraão diz que não é preciso enviar ninguém para avisá-los, porque eles têm a lei de Moisés e os livros dos profetas. Eles têm quem os avise, quem os prepare, quem os oriente. Basta que eles escutem e vivam o que está escrito ali. E assim termina a parábola. Eu pergunto agora, meu amigo e minha amiga, nesta parábola, será que a gente aprende que os ricos vão para o mundo dos mortos
e os pobres para o céu? Será que esta parábola quer nos ensinar que é bom ser pobre e é muito ruim ser rico? Não, não, não. Não é isso que Jesus quer nos ensinar. Ele não quer dizer que ser rico é mau e ser pobre é bom. Não é isso. Não é isso que a parábola quer nos ensinar. Por isso, o que Jesus, afinal de contas, quer nos ensinar com esta parábola? Para sabermos, precisamos olhar para o final da nossa parábola, onde Abraão deixa bem claro para o homem rico que os seus irmãos precisam ouvir e viver aquilo que está escrito no livro, na lei de Moisés e nos livros dos profetas, porque estes são testemunhas da palavra e da vontade de Deus. Deus que ensina: ame os outros como você ama a você mesmo. Levítico 19, 18. E não haverá nenhum israelita pobre se todos derem atenção ao que o Senhor ordena. Deuteronômio 15, 4. Jesus, meu amigo e amiga, nos ensina que não devemos ser como o rico, que só olhou para si e não se importou em amar o próximo que estava tão perto dele. Jesus quer nos ensinar que é preciso ouvir Deus, crer em sua palavra e vivê-la no dia a dia por meio do amor ao próximo. Que não devemos colocar a riqueza acima do amor a Deus e ao próximo. Jesus nos ensina que existem muitas pessoas que perderam seus direitos de ter uma vida digna e justa, que estão como Lázaro, jogados por aí, que não conseguem encontrar um caminho de esperança, que são considerados escórias da sociedade, que sacrificam suas vidas por um pedaço de pão, que têm fome de amor e carinho. Jovens e idosos que têm fome por uma palavra de conforto. Pessoas que vivem sem esperança e sem orientação e por isso têm fome por justiça e paz. Estas pessoas querem ouvir de nós apenas uma frase: você é importante para mim e por isso quero lhe mostrar todo o meu amor. Não é difícil falar isso, não é difícil mostrar isso com gestos e atitudes. Jesus nos ensina que devemos ouvir e colocar em prática o que a palavra de Deus nos diz e não viver como se a vontade de Deus não fosse importante para nós, como se Deus não existisse para nós. Meu amigo, minha amiga, Jesus nos ensina que a fé não é uma ideia, não é uma imaginação, mas é uma atitude que transforma situações de sofrimento e morte em situações de vida cheia de esperança, paz e acolhimento. Por isso, agora, nesse momento, hoje, agora, é o momento de ouvir Deus, para sentirmos a sua bondade, o seu amor em nossa vida, para nos deixarmos transformar e transformados, passar a bondade e o amor de Deus adiante, para que outros, por meio de nós, sintam-se amados, ajudados e auxiliados por Deus. Que não esqueçamos, Deus tem a última palavra em nossa vida.
porque Ele é consolo, ajuda e auxílio. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar seu comentário, você pode compartilhá-la com quem você quiser. E se você é alguém que está hoje pela primeira vez ouvindo uma das minhas pregações, eu convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, Pastor Vili Topfer. E eu desejo uma semana abençoada, que a gente possa sentir que Deus ajuda, Deus consola e Deus auxilia. Que coloquemos Deus em primeiro lugar em nossa vida e não fechemos os olhos para os nossos irmãos. Voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.